Olá, eu sou o Leandro e hoje eu vou falar sobre o elemento terra do ponto de vista astrológico. Bom, o elemento terra faz parte dos 4 elementos que nós conhecemos, então além dele temos fogo, temos água e temos ar. Eu resolvi dividir esse conteúdo em 3 partes, então todos os elementos vão ter 3 vídeos. O primeiro deles, que é o que eu estou fazendo aqui agora, eu vou falar sobre o elemento terra de um aspecto mais geral e depois, nos próximos 2 vídeos, vou falar sobre os desequilíbrios. Quais tipos de desequilíbrio? Quando esse elemento está em excesso ou quando está em escassez. Em outras palavras, quando tem muito ou pouco ou nada no seu mapa astrológico. Como a gente sabe, a lei de polaridade existe em tudo. Então, quando a gente está aqui nesses 2 pontos, a gente está literalmente nos extremos. E não é um lugar legal de ficar, vocês concordam? Isso é muito importante ser falado porque existe as 2 faces da moeda em tudo. Então, é impossível dizer, por exemplo, qual que é o melhor signo, qual que é o melhor elemento, simplesmente não existe, todos são bons e têm também os seus pontos desarmônicos. Tudo isso depende de quem, gente? Do nosso grau de consciência e evolução. Se a gente vai vibrar no desequilíbrio ou não, na harmonia. Muito bem, estou aqui com a minha colinha, na verdade é um roteiro, né, para poder facilitar aqui o andamento do vídeo, porque senão eu me perco. E como estamos falando de terra, tem que ter objetividade. Inclusive a terra, já começando a apresentar esse elemento, é extremamente estruturadora. É um elemento que dá forma para as coisas. Então não é água, não é ar e nem é fogo, é terra. Tem elemento mais denso que esse? Considerando os 4? Não tem. Então a terra sim dá essa forma para as coisas. Já está aí uma característica básica e importantíssima desse elemento. Por isso que a gente fala muito que pessoas que têm signos de terra no mapa, têm bastante terra, são pessoas geralmente concretizadoras, porque elas conseguem fazer as coisas, elas dão forma àquilo que elas pensam. Não fica só no campo das ideias, elas realmente têm a capacidade de realização, e isso é fantástico. Uma das características desse elemento que influenciam bastante no comportamento das pessoas é justamente a alta capacidade de prover para si e para os outros o que é necessário para a sua sobrevivência. Ter segurança, ter um lugar para morar, conforto, né, alimentação, remédio, enfim. Tudo isso é prover, tudo isso é muito necessário nesse plano que a gente está. Ela consegue se virar na vida, sobreviver tranquilamente. E também as pessoas que estão ao redor dela que ela ama. Então a gente vê muito o quê? Aquele pai de família, provedor, ou a mãe de família, pouco importa. Aquela pessoa que realmente tem essa capacidade de garantir o sustento, entende? Em todos os níveis possíveis. Lembrando aqui que é só o arquétipo, né, do pai provedor ou da mãe provedora, porque a gente sabe que depende, obviamente, do mapa desse pai e dessa mãe, e sabemos também que tem muito pai e muita mãe que não tem a capacidade alguma de prover, né? Muitas vezes é o filho que sustenta os pais, ou a filha, ou a pessoa não tem o menor controle financeiro, é uma confusão danada. São mapas e mapas, questões e questões. É apenas um exemplo aqui que eu acho que fica fácil. Está no nosso inconsciente coletivo essa figura do pai provedor, da mãe provedora. Inclusive, a expressão dos sentimentos, ela se dá apenas dessa forma. Provendo para a pessoa amada segurança, dinheiro, roupa, casa, sabe? Essas coisas. Não vai ser aquele tipo de expressão emocionada, onde eu te amo, e demonstrações de afeto. Isso não acontece. O elemento terra é formado por 2 qualidades primitivas bem interessantes, que é o frio e o seco. Quando você pensa em algo frio e em algo seco, você está pensando em alguém que é caloroso e úmido? Não, né? Que aí são qualidades opostas. O quente e o úmido tem essa expansão, tem essa sensibilidade, essa maleabilidade. O seco, não. O seco ele é rígido. O seco ele é direto. E o frio tem todas essas características também de rigidez, de manter ali, de conservação, então não tem muito movimento. Algo que está congelado, frio, se mexe? Não. Diferente do quente, né? Que tem essa expansão, a irradiação. Então é muito importante a gente compreender as qualidades primitivas para compreender os elementos de fato. Então, se a gente lê em algum lugar, alguém falar alguma coisa que não se encaixa com a qualidade seco e frio, começar a falar, por exemplo, que os signos de terra são extremamente sociáveis, são extremamente comunicativos, você vai falar, opa, acho que está errado isso daí, hein? Vemos também bastante modéstia, timidez, o elemento terra traz essas características. Existe também essa capacidade e necessidade de conservação,
Então, um elemento bastante conservador, não gosta muito de inovação, prefere aquilo que já é conhecido, provado, de boa qualidade, mas que está tradicional. A mudança, especialmente quando é repentina ou muito intensa, causa um medo absurdo no elemento terra. Justamente porque é a segurança, né? É o conhecido, é o familiar. Mudar demais é complicado, eu não sei o que está por vir. É um elemento que é bastante caseiro mesmo, a gente vê esse comportamento nas pessoas. E existe uma tendência a gastar pouca energia, de não querer se movimentar corporalmente e também emocionalmente. Ou seja, a pessoa ela prefere muito mais ficar em casa, vendo Netflix, comendo uma coisinha, do que viajar, conhecer o mundo, fazer mochilão. Nossa, é impossível, não vai rolar. Não vai rolar mesmo. E emocionalmente também, é uma pessoa mais travada. Ela não vai ficar expressando os seus sentimentos efusivamente, publicamente. Pode esquecer, o elemento terra não é desse. Uma outra característica interessante desse elemento é justamente a falta de habilidade social de lidar com gente mesmo, sabe? Não é um elemento super social, não é aquele elemento que vai fazer amizades em grande escala, não vai se abrir para as pessoas, igual a gente vê em outros elementos. É muito mais reservado, muito mais fechado, desconfia bastante das pessoas também, especialmente daquelas que são muito comunicativas, muito efusivas. Então não tem muita capacidade social, até porque para poder conversar, para poder trocar, para poder fazer novas amizades, é necessário ter bastante jogo de cintura. Isso aqui não tem nada a ver com terra. É seco e frio, gente. Vocês estão entendendo? O elemento terra traz muita dúvida. A pessoa por dentro ela pode estar cheia de dúvidas em relação a várias coisas, mas ela não deixa transparecer isso. É um elemento realmente bastante denso, né? A terra traz essa densidade. Isso é complicado especialmente para crianças, porque, sabe, aquela criança que é muito calada, que não interage muito, que não consegue ter essa troca social com os coleguinhas. Isso é bem preocupante porque às vezes está acontecendo coisas ali na vida dela que ela não compartilha com os pais. Um exemplo básico, bullying na escola. O bullying a gente sabe que existe aí, em todo lugar. Especialmente nessa fase infantil, adolescência, onde as crianças são bem, né? Então é complicado porque às vezes está acontecendo alguma coisa, mas a criança não fala para os pais o que está sendo dito. É necessário todo ali um esquema que elas podem sofrer caladas sozinhas. Isso é bem complicado. Então o elemento terra realmente traz essa densidade e para a psique infantil pode ser um tanto pesado. Uma outra característica que é bastante comum, bastante primordial do elemento terra é justamente essa capacidade, esse olhar para a realidade nua e crua, analisando os fatos, sem afetação. Enquanto nos outros elementos a gente percebe às vezes um idealismo, enxerga as coisas de um jeito que não necessariamente é o que está ali sendo mostrado, sabe? Tem toda uma lentes por detrás dessa visão. No elemento terra a gente não vê isso. É aquilo que está ali, ó, objetivo, prático, trabalho com fatos. Pronto, acabou. E é por conta disso que são excelentes conselheiros e também amigos, porque a pessoa vai conseguir te dar uma opinião embasada. Não vai ser aquela opinião assim, tipo, totalmente sem lógica. Vai conseguir, inclusive, te provar com dados, com uma sustentação, com uma base realmente que justifique aquilo que ela está dizendo. Não vai emitir uma opinião qualquer. Então isso é bastante interessante, né? Especialmente para quem tem o pé lá na lua, não consegue ter um senso prático de objetividade. Com o elemento terra, quem tem, né, um amigo, um conselheiro, sei lá, que traz você para a terra um pouquinho e fala, calma, um passo de cada vez, é assim que funciona, é isso que está acontecendo. Se você não está enxergando, eu tô. O elemento terra aceita a vida como ela é, não é um elemento reclamão, entende? Ele luta com a vida e a favor da vida. Isso deriva de duas características muito interessantes, que é a paciência e também a alta capacidade de resiliência. O elemento terra ele é fundamental, ele é excelente quando a gente passa por uma situação muito catastrófica, muito sofrida, muito trágica na nossa vida, e é necessário a gente ter aquela firmeza, aquela solidez, resiliência e paciência para poder ultrapassar. Devagar e sempre, né? É só uma fase, então a gente vai indo aos pouquinhos, porque senão a gente pira o cabeção e perde totalmente o nosso centro. A gente começa a entrar em outros desequilíbrios muito graves. Do contrário, pessoas que não têm esse elemento no mapa, ou pouquíssimo,
Qualquer coisa desestabiliza. A pessoa não tem obstinação, não tem determinação para persistir, para conseguir superar, ultrapassar aquele obstáculo. Não, ela desiste fácil. Ela muda de ideia muito rápido. É uma completa confusão a vida dela. A gente vai falar mais sobre isso no vídeo onde eu comento sobre quando esse elemento está em escassez no mapa, tá? Esse elemento garante às pessoas um foco, uma disciplina muito grande. Então são pessoas que podem trabalhar durante muito tempo em algum emprego porque elas têm uma visão muito clara dos objetivos delas, que geralmente é ter uma carreira de sucesso. Garante também uma postura bastante séria. A pessoa não é de falar muito, ela é mais observadora, mas ela tem uma aura de segurança, sabe? De credibilidade, as pessoas confiam nela. E detalhe, elas não são de expressar as suas ambições para as pessoas. Elas não ficam falando aquilo que elas querem, desejam, qual que é o passo que elas estão seguindo. Pelo contrário, elas ficam bem caladinhas, guardam isso bastante para elas e trabalham incessantemente para conseguir isso, seja a nível profissional ou pessoal, de querer ter uma casa, um carro, fazer tal curso, viajar. E quem está de fora pode achar que essas pessoas não têm motivações ou ambições na vida, mas sim, possuem, só que não ficam dando esparro contando seus planos para os outros, essa é a diferença. E essas pessoas possuem uma liderança que é muito embasada no quê? Na experiência delas, então é um conhecimento validado com o tempo. Não é simplesmente uma coisa totalmente aleatória. Pelo elemento terra ser bastante lento e gradual, as coisas são construídas também dessa forma. E quando tem paciência, quando as coisas são bem feitas, que está num ritmo seguro, estável, o que acontece? As coisas duram. Diferente de algo que é muito fugaz, muito, enfim, volátil, que não tem uma estrutura. O elemento terra traz estrutura. E do ponto de vista intelectual, isso também se repete. Então a pessoa tem o quê? Conteúdo, tem base para aquilo que está falando. Sustenta, sabe? O elemento terra dispensa a intuição, então eles não estão ligados a nada que é sutil, da alma, do espírito, da espiritualidade, por assim dizer. Eles acreditam naquilo apenas que eles conseguem ver e provar. Além disso, não é necessário explicar ou ensinar para essas pessoas como elas podem ganhar dinheiro, porque elas já têm isso natural nelas. Elas sabem as suas capacidades, sabem como ganhar realmente o seu sustento, serem independentes. E com certeza elas estão muito mais focadas na concretização do que necessariamente nas ideias. Elas preferem bem mais uma ideia simples, mas que pode ser executada, do que uma ideia complexa, rica, muito cheia de coisas, mas que, na prática, é impossível ou muito difícil de se tornar realidade. Então elas vão para aquele caminho ali que é mais objetivo, com persistência, mas sim, com o pé bastante fincado no chão. E então, está se identificando com o elemento terra, conseguiu perceber algumas coisas no seu comportamento que ressoam com esse elemento? Bom, tem um vídeo aqui no canal que eu já gravei e eu falo sobre como calcular a tônica do seu mapa, do ponto de vista elemental, quanto também dos ritmos e da polaridade yin e yang. Se você fizer esse cálculo, você vai ter uma noção bem clara de qual elemento é dominante no seu mapa, qual que está em falta, em escassez, vai compreender também qual que é o ritmo mais presente no seu mapa, ou seja, cardinal, fixo ou mutável, e se tende mais para o yin ou mais para o yang. O card vai estar aqui em cima, você pode clicar e assistir, e depois voltar aqui e comentar, porque eu fico muito curioso para poder saber. E para quem quer algo mais profundo, tá cansado de ficar aí de joguete na mão dos outros, que não tem autoconhecimento, que não consegue compreender quem é você, qual é a sua missão de vida, o que você deve poder fazer, quais são seus potenciais, suas dificuldades, entender por que certos padrões de comportamento existem e são persistentes na sua vida. Tudo isso é possível quando você tem o seu mapa astral interpretado, porque ele é seu, ele é único. E eu tenho uma excelente indicação para vocês. Basta clicar aqui embaixo no descritivo, tem um link, você bota alguns dados, eu entro em contato com vocês, te passo mais informação em relação a isso, tá bom? Não se esqueça também de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativando as notificações para acompanhar os demais conteúdos. Tem uma série enorme de vídeos que eu vou gravar e postar aqui nas próximas semanas, próximos meses, e eu quero muito que vocês acompanhem, porque está recheado de informação valiosa que você não encontra facilmente em qualquer lugar. Então, aproveita, fica a dica. Então tá bom, até a próxima, tchau!